reluz como cristais o amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Ó doce mãe de todos nós, neste mundo de aflitos, ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Este conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim essa fé infinita. Divina Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Bom dia aos meus amigos do Gelfa. É alegria imensa estar aqui com vocês. Agradecida pela oportunidade do convite. Vamos agora, para iniciarmos, elevarmos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre e amigo Jesus, para que Ele nos envolva nas suas boas energias, amorosas, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, e que nos inspire para que nós tenhamos um encontro bastante harmonioso nesta noite. Que a paz esteja em nossos corações. Bom, o nosso tema de hoje é saber ouvir. Então nós vamos começar conceituando o que é ouvir. Ouvir significa ouvir os barulhos com o nosso sentido do ouvido. O barulho do rádio, da televisão, do vento, de tudo aquilo que está em torno de nós. Isso é ouvir. Mas, na verdade, nós vamos trabalhar o escutar. Então, escutar é o que nós vamos falar, é estar com toda a atenção no momento presente. A atenção plena diante de todos os acontecimentos que estão ocorrendo diante de nós, em torno de nós. É estarmos totalmente focados para que nós possamos
compreender atentamente tudo aquilo que nos cerca. Então, diante de qualquer relacionamento, qualquer encontro, nós vamos trabalhar a faculdade, a qualidade de escutar. Então, para escutar, nós precisamos, antes de tudo, fazer um trabalho silencioso conosco mesmo. É buscar o nosso silêncio interno, acalmar o nosso diálogo interno, para que nós possamos verdadeiramente nos abrirmos para escutar o outro que está ao nosso lado, o nosso companheiro que está do nosso lado. Então, é realmente uma qualidade para que nós possamos fazer um treinamento constante, porque é uma faculdade difícil, uma qualidade difícil, que é escutar. Então, nós vamos, assim, buscando o momento de nos entregarmos inteiramente para estarmos na conexão com aqueles que estão ao nosso lado, para travarmos um diálogo pleno, consciente, presente, atento a tudo aquilo que possa ocorrer naquele momento. Então, nós vamos trabalhar a nossa calma, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, para que assim nós possamos verdadeiramente entrarmos em contato, em sintonia com aqueles que estão ao nosso lado. Então, nós vamos na busca dessa compreensão, porque entrar em diálogo com o outro nós podemos entrarmos num processo de entendimento, de compreensão, de trocas de experiências, e isso demanda que nós estejamos em plena atenção para que assim a gente possa dialogar de uma maneira harmoniosa, presente, consciente daquilo que nós vamos precisar. Então, a escuta, ela nos proporciona muito a nos entregarmos abertamente para que nós possamos sermos bastante receptivos àquilo que o outro está nos procurando. Então, neste momento em que alguém vem ao nosso encontro nos procurar para trazer as suas demandas, os seus problemas, os seus conflitos, aquilo que está o incomodando naquele momento, então nós vamos tomar aquela postura de estarmos atentamente ouvindo. E o que é ouvir é não estar preocupado com o pensamento longe. Eu estou aqui diante da pessoa, mas eu estou pensando em outras coisas, no problema que eu tenho, do filho, do trabalho de amanhã. Então a gente começa a ter um tumulto mental. Quando nós tumultuamos a nossa mente, nós ficamos incapazes de poder atender e assistir aquele que vai nos procurando naquele momento. Então, esvaziar nossa mente para que nós possamos, assim, estarmos verdadeiramente abertos e receptivos para atender o nosso companheiro. Então, vamos lembrando que o diálogo pode estar presente em todos os nossos relacionamentos. No nosso relacionamento familiar, no relacionamento profissional ou também no relacionamento do centro. Então, nós vamos perceber que no relacionamento familiar, nós temos sempre a oportunidade de formar grupos para nós podermos nos reunir a fim de ajustar algumas arestas e também trocar as nossas experiências. Sabemos que dentro do relacionamento familiar, nós temos os companheiros que são completamente uns diferentes dos outros. Aí está, que cada um tem a sua individualidade, a sua maturidade espiritual, o seu compromisso espiritual, que cada um é diferente do outro. Cada um veio com a tarefa a ser desempenhada, com papéis diferentes também para serem desempenhados. Então, diante dessa comunicação que tem que se travar dentro do âmbito familiar, na casa familiar, no convívio familiar, é interessante que nós possamos começar a desenvolver uma qualidade importantíssima: respeito. Então, diante de qualquer tipo de conversação, de diálogo, nós precisamos respeitar a individualidade do outro, as fragilidades do outro, respeitar o momento do outro, porque cada um tem algo a oferecer, que às vezes nós ficamos diante de um diálogo com um sentimento logo de uma crítica,
na crítica, olhando só o lado negativo do outro, mas nós não devemos agir desta forma. Devemos lembrar que a crítica, quando ela é uma crítica construtiva, quando ela começa a nos mostrar aqueles pontos negativos que nós não conseguimos vê-los pacificamente, internamente, mas que o outro, do outro lado, pôde observar. E pode trazer para nós como um despertar da nossa consciência, despertar para que nós possamos melhorar internamente, intimamente, as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque dentro da família, todos têm os seus tipos de pensamentos. Uns mais elevados, mais positivos, mais harmoniosos, mas outros podem ter pensamentos negativos, de tristeza, desarmoniosos. E aí é que está a oportunidade de estarmos todos juntos, unidos, na mesma sintonia, buscando uma sintonia amorosa, para criar uma atmosfera também propícia para que nós possamos juntos trocar as nossas ideias, experiências e as nossas necessidades que estão, naquele momento, precisando ter uma solução. Sabemos que nós não temos assim, somos dotados de preenchidos de tantas qualidades, de tantos conhecimentos, que possamos dar aqueles conselhos certos. Devemos evitar os conselhos, devemos dar, sim, aquilo que nós podemos, com a nossa amorosidade, com a nossa efetividade, com o momento certo, pontuar algo que nós possamos, assim, oferecer uma melhor condução daquele problema, daquela necessidade, daquele momento. Então, é necessário, para que haja crescimento dentro do grupo, dentro de qualquer grupo, respeitar as diferenças, compreendê-las, para que nós possamos viver harmoniosamente. Porque ninguém é 100% perfeito. Nós estamos ainda nessa trajetória aqui, nessa vida encarnatória, tentando buscar o melhor caminho para nós melhorarmos. Buscar caminhos de entendimento, de compreensão, de mergulhar para dentro para descobrir aquilo que há de melhor em nós. Porque nós somos criaturas ainda que carregamos bastante defeitos, vícios e imperfeições, que é só através da encarnação é que temos a oportunidade de ressarcir tudo isso e transmutar todas essas faixas vibratórias que nós nos encontramos. Sabemos que os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, dos sentimentos, facilitam bastante para que nós possamos sintonizar com o espírito, com a espiritualidade do bem, porque aí nós podemos ser assessorados por esses espíritos, por essas assistências espirituais, que de forma que nos fortaleça, nos dê sustentação, para que nós prossigamos nessa caminhada que nós desejamos, que é buscar o caminho da luz. Ainda devo lembrar que todo diálogo ele deve ser discreto. Devemos tomar uma postura de discrição, de sigilo, porque quando a pessoa vem nos procurar para trazer as suas aflições e conflitos, nós devemos estar sempre olhando nos olhos daquela pessoa, deixando toda a nossa atenção para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta assim importante, porque nós estamos ali dispostos a ouvi-la com atenção e também podemos assim agora lembrar de como nós devemos falar com aquela pessoa. Devemos falar de forma amorosa, darmos palavras de incentivo, de ânimo, para que ela se sinta confortada e consolada. Então, o trabalho de diálogo, de ouvir, da escuta, ele precisa que nós possamos também desenvolver a qualidade da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, ver o que é que o outro está passando e dizer assim, se fosse eu que estivesse passando com isso, como é que eu gostaria de ser tratada? Como é que eu gostaria de ser ouvida? Então, neste momento que eu percebo que o outro é como eu também, então eu posso aí agora estar mais fortalecido e estar com uma proposta maior para dar a ele o melhor de mim. Então, quando alguém me procura, eu tenho que agir com empatia, com sigilo, com amorosidade e também com compaixão, que eu tenho que ver ou dor ou a sofrimento daquele que está ali do meu lado.
nós sabemos que a dor e o sofrimento é para todos. Todos nós passamos por momentos de dores, de sofrimento, mas aí o que vai interessar nesse momento é como nós vamos receber esse sofrimento, como nós vamos atravessar esse sofrimento. Quando nós compreendemos que o sofrimento é necessário para o nosso crescimento, nós vamos evitar os queixumes, as lamentações e as reclamações, porque nesse momento que nós extirpamos esse tipo de conduta, nós nos abrimos para que venha a fé, a confiança, a esperança, porque aí nós ficamos abrindo a nossa energia, a nossa vibração, para que venha para nós aquelas respostas que nós estamos precisando e fortalecer a nossa alma na fé e na confiança para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, lembrando sempre que nós não estamos nunca sozinhos. Em toda a dor, em todo o sofrimento, como uma oportunidade de crescimento espiritual, nós não estamos sozinhos. Então, é a oportunidade, a chance que nós temos de elevarmos os nossos pensamentos. E sempre lembrar que nós temos meios, mecanismos que vão nos fortalecer. E quais são esses meios e mecanismos que vão nos fortalecer? O Evangelho. O Evangelho de Jesus, ali está todo o roteiro que vai nos dar a sustentação para que nós possamos entender as leis de causa e efeito, né? Entender por que nós estamos aqui, vamos entender a lei do perdão. Então, todas essas energias que nós vamos trabalhar, essas qualidades que vamos colocar dentro de nós, vão nos facilitar a embelezar a nossa alma. E quando nós embelezamos nossa alma, nós vamos assim, começando a eliminar os nossos defeitos, nossos vícios, que são muitos ainda, que ainda nós temos bastante apegos, bastante orgulho, bastante vaidade, bastante egoísmo, e tudo isso que nos impede o nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos, e que também trazem dor, quando nós somos bastante orgulhosos e vaidade, a gente sabe que depois o nosso corpo pode ressentir com alguma enfermidade. Então é isso que nós precisamos consolar, ter compaixão, estar dando um consolo àquela pessoa, conforto espiritual, para que se sinta bem protegida, amparada e se sinta importante. Então é sempre criar um momento de equilíbrio, uma atmosfera de equilíbrio, para que tudo ocorra com a maior facilidade. Todo o trânsito de comunicação, ela se faça com a maior tranquilidade, com equilíbrio. E a atenção, né? Então, a atenção total ali naquele momento, que nós estamos trabalhando com aquela pessoa, olhando para ela, para que ela se sinta realmente importante. Então, atenção e compreensão sempre. A capacidade de escuta, ela é uma qualidade que a gente precisa desenvolver diariamente, porque ela é uma arte. É uma prática que a gente tem que fazer diariamente, porque é difícil a escuta. Então, a gente tem que ter calma, tranquilidade, para que a gente possa desempenhar a capacidade da escuta. Então, primeira coisa que nós temos que ver, quando nós chegamos para um grupo e vamos conversar algo, nós temos que, a primeira coisa é ter uma atenção integral. Então, o que é que nós temos que fazer? Desligar a televisão, o celular, o rádio, tudo que possa incomodar naquele momento. Então, toda a reunião, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Porque é terrível quando nós vamos conversar com a pessoa e a pessoa está no celular, está na televisão, lendo o jornal. Então, toda reunião, a primeira coisa que nós temos que ter é realmente silenciar tudo isso para que a gente possa dar uma atenção total, plena, àquele momento que nós estamos fazendo. Então, atenção plena em todos os setores. Então, na família, nós temos, às vezes, a dificuldade de dar atenção plena aos que convivem conosco. Então, o nosso familiar é a primeira escola que nós temos da escuta, porque temos os nossos filhos muitas vezes nos procuram para tratar algum assunto e, às vezes, nós damos as costas, não queremos ouvir o que ele está falando.
E muitas vezes vem contar algo que aconteceu na sua escola, na sua faculdade, na sua festa, e nós estamos dando as costas, dizendo sempre assim, depois eu ouço, depois você me conta. E nós estamos passando a oportunidade de ouvir o nosso filho, às vezes o nosso companheiro, a nossa companheira, que está com vontade de desabafar e não encontra o ombro amigo. Então veja o quanto é importante a gente se colocar aberto à disposição, ter toda a disponibilidade de nosso tempo, de nosso amor para atender aqueles que estão ao nosso lado. É importante a gente trazer o consolo, o abrigo, o aconchego para junto de nós, para que sinta, crie uma harmonia na nossa casa. É muito difícil quando a gente observa que as pessoas colocam assim, eu não converso mais com meu pai nem com minha mãe porque eles não me ouvem. Eu não converso mais com meu marido porque ele também não me ouve. Então veja, a falta de comunicação pode estragar os relacionamentos. Então a gente fica isso com um convite a cada um de nós a tirar tempo para ouvir os que estão do nosso lado. Tirar tempo para dar atenção plena, desde a criança pequenininha, quando ela chega da escola, né, que vem contando as historiazinhas dela, nós temos que dar atenção, até quando o nosso filho é adulto, para que ele possa levar isso adiante quando ele também tiver um seu familiar. Então a gente precisa ter um tempo integral, uma atenção integral para os nossos filhos, o nosso companheiro, para as pessoas do nosso trabalho. Também às vezes nós vamos para uma reunião e lá está todo mundo conversando, cada um no celular, cada um, e nós queremos colocar alguma coisa para melhorar o rendimento da nossa empresa, e as pessoas não estão dando ouvido ao que nós estamos falando. Então, isso também é difícil. Também na casa espírita, nós queremos colocar algumas coisas, dar algumas sugestões, algumas ideias, e as pessoas rejeitam assim facilmente, ou não querem ouvir. Mais tarde nós conversamos sobre isso, deixe para depois, para amanhã, e sempre nós estamos perdendo a grande oportunidade de estarmos juntos reunidos, debatendo e nos entendendo, vivenciando, experienciando ideias, sentimentos, pensamentos, para que nós possamos, assim, ter uma convivência melhor. Porque conviver é muito difícil. É difícil porque, como eu disse anteriormente, nós somos seres únicos e somos seres individuais e cada um tem as suas perspectivas, cada um tem os seus valores, cada um tem o seu grau de maturidade espiritual. Então, nós devemos respeitar tudo isso para que nós possamos, assim, alimentar sempre o diálogo. Temos que fortalecer o diálogo da escuta atenciosamente, a escuta integral para aqueles que convivem conosco, para assim podermos deixar com que eles sintam totalmente à vontade diante de nós e dizer que como eles ficam felizes quando nós acolhemos verdadeiramente e amorosamente. Continuando ainda, falando dessa atenção integral, nós vamos lembrar do contato visual. É aquele em que nós ficamos diretamente ligados no olho do outro. Eu mesma me incomodo bastante quando eu vou falar com alguém que alguém baixa os olhos. Não, isso não dá certo comigo. Tem que ficar olhando no olho e a pessoa me olhar também no olho. Assim, quando até a gente vai saindo aí, dá uma boa tarde ao vizinho, uma boa noite, um bom dia. Sempre olhar nos olhos, porque às vezes a gente passa e diz boa tarde, vai embora, nem olhou para o outro, não deu um sorrisozinho. Então é importante que nós tenhamos esse contato visual com aquele que está do nosso lado, que convive no dia a dia, no trabalho, em todos os lugares que a gente for passando, vamos manter esse contato visual. E a outra coisa é não interromper o diálogo. Nós precisamos, diante do lugar, primeiro nós temos que esvaziar nossa mente, nos calar totalmente, para que nós possamos ouvir o que o outro vai falar. Então, é deixar que o outro desabafe completamente, coloque tudo aquilo que ele veio trazendo para colocar diante de nós. Então, nós temos que estar disponível. Quando alguém vem nos procurar, o que é que nós temos que fazer? Temos que marcar aquele horário e estar totalmente entregue para aquele horário.
Porque às vezes as pessoas vêm nos procurar e aí na hora que começa a falar, a gente já interrompe e já vai logo dizendo, olha, tem que adiantar, porque daqui a pouco eu tenho que sair, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente já perde a oportunidade e corta aquela pessoa. Que às vezes ela veio para trazer muitos desabafos, pedindo uma ajuda. Então nós não devemos interromper. Deixa ela falar 5, 10 minutos, o tempo que ela precisar, mas nós temos que deixar ela falar completamente tudo o que ela quiser. Não interromper de forma alguma. Eu vou contar um pequeno caso. Eu assisti um pequeno vídeo no YouTube que era assim. Um empresário, ele contratou uma advogada muito famosa, muito competente, para que ela pudesse tomar conta de uma causa, que essa causa era bastante difícil, quase impossível de ser ganha. E ela disse que não, ela topava o desafio, que ela ia estudar e que ela ia trabalhar na causa. Assim fez, passados os dias, e ela realmente ganhou a causa. O empresário foi até o escritório dela com um envelope do pagamento que eles tinham acordado. Quando ele chegou lá, ele disse para ela assim, olha, aqui está seu pagamento, mas, infelizmente, não pode ser o acordo que nós fizemos. Ela imediatamente saiu na frente gritando, interrompeu a conversa dele e já foi dizendo, mas eu sou muito competente, eu perdi aquela minha muitas noites e eu me entreguei completamente a essa causa, eu deixei meus filhos com outras pessoas. E aí ela foi argumentando, ela foi justificando, ela foi colocando tudo para fora de uma forma até alterada. E ele silenciosamente olhando atentamente nos olhos dela, sem dizer uma palavra. Aí quando ela terminou de falar, ele aí pegou o envelope e colocou em cima da mesa dela, diante dela, e saiu. Quando ela abriu o envelope, ela viu que o valor que estava ali era 2 ou 3 vezes mais do que ele tinha acordado com ela. Então, assim somos nós. Nós não esperamos nem o outro falar, nós já estamos falando. Então, toda vez que nós formos para um diálogo, nós devemos primeiro esperar o que o outro vai falar. E não ficar adivinhando, será que fulano vai falar isso, falar aquilo? E às vezes nós já vamos todos armados para aquela reunião, e às vezes o outro está totalmente desarmado. E nós fazemos todo esse tumulto mental dentro da nossa mente, e às vezes um conflito sem necessidade nenhuma. Então nós devemos esvaziar nossa mente e ir para qualquer diálogo, tranquilos, abertos e sem interromper nenhuma conversa, porque é muito desagradável nós estarmos conversando com alguém, às vezes nós estamos até num aconselhamento e a pessoa chega, vem e interrompe naquele momento que nós estamos até aconselhando, aconchegando aquela pessoa, dando a ela a oportunidade, que é uma oportunidade única, que às vezes é a única que ela tem, para que buscar alguém, e aí às vezes nós desperdiçamos porque ficamos interrompendo. Aí, não interrompendo, temos um outro aspecto muito importante para nós trabalharmos diante da comunicação, que é não banalizar o relato do outro. Às vezes as pessoas vêm com toda a sua problemática e às vezes nós achamos que aquilo é bobagem. Bobagem, às vezes, para nós, mas para ele não é. Então, nunca julgar ao que o outro vai trazer, não fazer pré-julgamento e não banalizar o que ele trouxe. Com certeza, ele está passando por momentos difíceis e que ele precisa de alguém para apoiá-lo naquele momento. E às vezes somos nós que ele nos buscou para dar esse apoio, essa sustentação, essa motivação, que às vezes as pessoas estão desmotivadas hoje, tristes, sem expectativas. E às vezes ela busca alguém para poder dar esse incentivo, dar esse apoio, esse sustento. E às vezes até uma orientação que possa mostrar a ela um novo caminho, um novo olhar daquele problema que ela está passando. E às vezes achamos que é comum, é bobo, e não é, às vezes é uma coisa tão séria e a gente estava julgando anteriormente que aquilo era uma bobagem. Então nós não podemos nunca banalizar
o problema do outro, porque cada um sabe o que está passando. Nós não sabemos. Ele sabe a dor dele, o que é que ele necessita naquele momento. E nós estamos aqui para apoiá-lo, para ajudá-lo, para motivá-lo, para dar a ele uma luz no caminho. Não é? Então é esse o nosso papel. O nosso papel é que seja respeitoso, amorável, generoso, para que a gente possa, assim, potencializar aquilo que é de melhor nele. E ele saia daquilo do momento já uma outra pessoa, com outra atmosfera, com outro pensamento, com outro tipo de energia e se sentindo mais fortalecido. E aí é isso que nós desejamos, que a pessoa que vem chorosa, ela saia já um pouco mais confortável e alegre para ela seguir a sua trajetória. Então, quando nós estamos nesse diálogo com qualquer pessoa, na família, no trabalho, no centro, nós devemos sempre evitar falar de nós, né? É um outro grande equívoco que nós cometemos. Às vezes as pessoas querem conversar e nós estamos aqui só falando, gostamos de falar. Nós somos pessoas que gostamos de falar. E aí falamos, sem interrupção, e não deixa o outro falar. E aí isso também não é uma boa comunicação. A boa comunicação é aquela em que nós fazemos o nosso papel de silenciar, ir para dentro, silenciar para depois deixar o outro falando. Depois aí assim, quando terminar, desculpa, nós poderemos fazer a nossa fala, a nossa colocação. Sempre deixarmos por último, deixar sempre que o outro tenha sempre a oportunidade. É isso que nós devemos dar, a oportunidade de o outro se colocar sempre em primeiro lugar. Nós ficamos sempre para depois. E isso assim ajuda muito a nossa capacidade de escuta, porque aí nós vamos nos melhorando, nós vamos nos vigiando, vamos nos policiando, para que nós possamos entender que em primeiro lugar o outro, depois nós. Numa comunicação, primeiro o outro, depois a nossa comunicação. É assim que nós devemos proceder diante de toda a nossa comunicação. Há uma outra coisa que eu gostaria de colocar, é com relação à conversação, que toda nossa conversação, ela deve ter transparência, né? Então, nós devemos, assim, sermos verdadeiros diante de uma comunicação. Colocar sempre a verdade, mostrar tudo aquilo que é verdadeiro e que é bom para aquela conversação. Nós temos que também temos uma vontade de ajudar aquela pessoa, porque não adianta nós fazermos um trabalho que não esteja com boa vontade. Então nós temos que ter um interesse, uma dedicação, um empenho, uma vontade de poder ir ao encontro daquela pessoa, deixar se abrir para que ela possa colocar e sermos bastante transparentes, dizermos sempre a verdade àquela pessoa, sermos honestos. A honestidade é uma qualidade divina. Aí, dando continuidade, nós vamos lembrando assim agora de algumas possibilidades que nós podemos ter para melhorar a nossa capacidade de escuta. Além da transparência, de ouvir bem, ser generoso, ser bondoso, acolhedor. Então, isso tudo vai nos fortalecer na nossa caminhada. Então, eu gosto muito de trabalhar internamente, né? Nos trabalharmos internamente, buscar o nosso autoconhecimento diariamente, para que nós possamos nos visualizar internamente aquilo que nós precisamos melhorar. Nós falamos muito da escuta, mas agora podemos falar de outros valores que a gente precisa também estarmos nos despertando diariamente. Então, o trabalho do autoconhecimento, que é a gente olhar para dentro, voltar para dentro, mergulhar para dentro, para que nós possamos potencializar as nossas melhores virtudes e trabalhar o nosso caminho para a verdade, que é encontrar o caminho do meio, para que nós possamos buscar esse discernimento que nós criamos em nosso ser, para que nós possamos trabalhar o caminho do bem, para sintonizarmos com as esferas luminosas. Essa é uma das propostas para que nós possamos caminhar em direção à luz. E eu acredito muito nas afirmativas positivas que devemos fazer diariamente.
Então, quando nós acordamos e fazemos afirmativas positivas, todos os dias nós criamos um halo de energia em torno de nós que nos fortalece para que nós tenhamos sempre conexões mais proveitosas, mais produtivas durante o dia. Confio também nas visualizações criativas ou positivas. Divaldo Franco tem vários CDs de visualização criativa, que aquilo possibilita a gente trabalhar a nossa calma, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade e também um despertar, um despertar da nossa alma. Então, trabalhar essas conexões com o nosso interno é muito propício para o nosso crescimento espiritual. Então, é buscar um momento de quietude, que todos nós precisamos, pelo menos 5 minutinhos por dia, para aquietar a mente e o coração, para ouvir a nossa voz interna, para ver o que é que há de bom ali dentro para fortalecer, mas também para ver o que é de negativo para transmutar. Então, à noite é uma boa hora para que nós possamos aquietar a mente e fazer uma avaliação do nosso dia. Como é que eu ouvi a outra pessoa? Como é que eu escutei a outra pessoa? Como eu agi com a outra pessoa? Qual a fala que eu fiz para com ela? Qual o pensamento que eu dirigi a ela? Enfim, nós podemos à noite fazer essa avaliação como uma grande oportunidade e aprendizado para a melhoria do nosso ser, para o crescimento do nosso ser espiritual. Então, conduzir esses pensamentos positivos, amorosos, pensamentos criativos. Então, a mente, ela se torna positiva, criadora de pensamentos úteis, puros e positivos. Aí sim, nós vamos criando uma sintonia harmoniosa em torno de nós e vamos nos conectando com seres da mesma faixa de vibração. Então, as visualizações, as afirmações positivas favorecem o nosso crescimento espiritual. E eu gosto muito, muito da meditação. A meditação é uma conversa íntima com Deus, Então, nós podemos fazermos meditação pela manhã, meditação à noite, também nos ajuda bastante a nos autoconhecer e também trabalhar o nosso íntimo, trazer a calma, a tranquilidade. Porque nós ainda temos um barulho interno muito em nossa mente. Somos ainda pessoas barulhentas. Nós estamos aqui sempre pensando em ter momentos de paz, de tranquilidade, mas somos ainda barulhentos. Nós não nos libertamos ainda do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das crenças limitantes, dos apegos, de tudo aquilo que ainda nos impedem de crescer espiritualmente. Então vamos lembrar disso. E assim nós vamos avaliando esse momento que nós passamos aqui. Acredito que tenhamos umas boas reflexões acerca do escutar, que é uma qualidade divina e que ela está muito ligada à empatia. E vamos lembrar disso, da empatia, da generosidade, da amorosidade e também o respeito e a compreensão. Então nós precisamos só lembrar disso, de que nós somos seres que somos capazes de sermos um bom instrumento da espiritualidade maior para servir aqueles que estão necessitando da nossa ajuda. Nós temos o nosso Evangelho de Jesus como maior guia e modelo da humanidade, que trouxe para nós melhores ensinamentos para que nós possamos construir um mundo interno melhor. Quando assim nós formos lembrar de que nós estamos aqui para amar e servir amando, que nós precisamos sempre lembrar de fazer o outro que gostaria que os outros nos fizessem. Para lembrar também de que a regra máxima para que nós possamos nos conduzir para um patamar melhor de iluminação é sempre amar o próximo como nós mesmos. Nós estamos nesta busca constante da nossa autoiluminação, mas para isso nós precisamos trilhar um caminho da bondade, da generosidade, da compaixão e o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, da serenidade, de saber fazer, ver o outro, o melhor nele,
que ele tem de bom. Então, sentir o outro perto de nós como um verdadeiro companheiro, como um verdadeiro irmão, como um verdadeiro amigo. Aquela pessoa, aquela alma que está do nosso lado, é aquela que nós necessitamos para que nós possamos conviver melhor. E amando e respeitando sempre uns aos outros, para que assim nós possamos trilhar o caminho verdadeiro da paz, da harmonia, do equilíbrio, da saúde, que tanto nós queremos, que é viver na plenitude da luz, na plenitude da paz, na plenitude do amor. Mas que tudo isso só depende de nós. Nós não podemos fazer o trabalho do outro, porque cada um vai fazer o seu trabalho. Então, se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, seremos exemplos para aqueles que nos rodeiam. E é isso que nós desejamos, que todos caminhemos juntos nessa plenitude, nessa harmonia e na confiança de que o nosso amanhã será melhor do que hoje. Estamos passando os momentos difíceis, mas nós temos a confiança, a fé e que tudo isso foi para que nós possamos despertar o nosso ser consciente de que nós precisamos melhorar internamente e estar mais se aproximando da realidade que é Deus. Deus, o Senhor da vida, tudo que é, nosso Pai, a alma suprema, que está no governo e no comando de tudo isso, e que tudo sabe, e que tudo vê, e que nós somos seus filhinhos que aqui estamos, para desempenhar a tarefa maior, que é amar e servir. E é isso que nós desejamos e pedimos que nós tenhamos uma ótima semana, uma semana de paz, de saúde e de harmonia. E eu agradeço imensamente ao Gelfa pela oportunidade. Sou muito grata, gratidão, gratidão, gratidão. E que nós mantenhamos sempre esse nosso convívio de alegria, de satisfação que nós temos e dessa amizade calorosa com nossos companheiros do Gelfa. E que o Mestre Jesus, o nosso amigo de todas as horas, derrame as suas bênçãos sobre nós, para que nós continuemos assim, aliados a essa serenidade, a paz que tanto desejamos. Paz no coração para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquemos em paz.